Não, dentro da base bolsonarista, assim, ninguém tem coragem de falar publicamente, porque como o bolsonarismo é uma seita em que se você coloca o pezinho fora para qualquer crítica, mínima crítica que seja, você é destruído politicamente, então, assim, em regra, os bolsonaristas, eles dependem 100% para se eleger, para ter relevância, do apoio ao Bolsonaro. E, assim, todo bolsonarista que eu conheço tem críticas a fazer ao Bolsonaro. Alguns deles mais, outros menos. Mas nenhum deles faz publicamente, porque o bolsonarismo tem essa característica de seita, de destruir e de tratar como traidor qualquer um que tenha uma crítica pontual, qualquer um que tenha um mínimo de discordância. Inclusive, quando saiu o Partido Missão, um deputado bolsonarista veio falar para mim o seguinte: ó, Kim, eu tô com inveja de vocês. E eu falei, não, por que você está com inveja? Que a gente tem um partido próprio agora, vocês estão dependendo aí do Valdemar? Ele falou, não é nem isso. Estou com inveja de vocês porque vocês não precisam acender uma vela para o Deus Sol toda semana, né? E ele se referindo ao Bolsonaro, dizendo que qualquer um que se destaca, você não precisa nem criticar o Bolsonaro, mas se você se destaca lá dentro e começa a se tornar uma ameaça, você também é destruído. Então, dentro dos bolsonaristas, todo mundo que eu falo nos bastidores acha que o Flávio está envolvido, acha uma deslealdade o Flávio não ter preparado os próprios aliados para a porrada que veio, acha que a resposta do Flávio foi muito fraca e acha, como o Sam bem colocou, muito ruim que primeiro o Flávio tenha dito que era mentira e depois fosse obrigado a admitir porque foi confrontado ali com as mensagens e que ele, como a Madeleine bem colocou, ele já sabia que a polícia tinha tudo isso e que eventualmente iria vazar, porque ele trocou mensagens com o Vorcado, né? Então, tudo isso causa um mal-estar muito grande no bolsonarismo, que já estava abalado, principalmente a alta cúpula ali do Centrão, que é aliado do Flávio Bolsonaro, já estava muito abalada com a busca e apreensão do Ciro Nogueira e com a eventual prisão do Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes do Centrão, é um cara que está aí envolvido em escândalo desde que eu era criança, e agora com esse batom na cueca do Flávio Bolsonaro, e também agora do Eduardo Bolsonaro, com o advogado dele sendo gestor tanto do fundo que administrava o recurso que recebia do Vorcaro, como de outro fundo que comprou a casa que o Eduardo morou, tudo isso foi um baque muito grande e que gera uma insatisfação grande dentro do bolsonarismo. E eu acho que esse silêncio dos bolsonaristas em relação ao Flávio, né, ou passada de pano pública, tem gente que prefere ficar quieto, tem gente que está se posicionando repetindo o discurso do Flávio. Mas eu acho que isso tem prazo de validade. Por quê? Quando o Bolsonaro morrer, não existe mais uma figura... Você está desejando a morte do Bolsonaro. Foi isso que eu entendi, né, Madá? Não. Quando o Bolsonaro morrer. Por que do nada você falou isso? Aproveita que você está aí com dois jornalistas e peça aulas de interpretação, seu desgraçado. Só quis fazer um corte aqui, desculpa. Só quis fazer um corte. Quem deseja a morte de Bolsonaro, mas ele não deseja. Não. Tá bom, continua. Quando ele morrer... Eu disse, quando o Bolsonaro morrer, da mesma maneira que quando o Lula morrer, o petismo vai entrar em parafuso, mas eu acho que menos do que o bolsonarismo. Quem deseja a morte de Lula e Bolsonaro para Renan ser eleito. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Continua. Aí a Érica Hilton vai vir censurar o seu podcast falando que você está incentivando o discurso de ódio. Não, desculpa. Deixa só o Bolsonaro. Tá. Então... Que aí pode. Aí é só o Bolsonaro de expressão. Pode. Então continua. Se falar do Lula aí não. Aí a AGU de censura. Valeu. Continua aqui. Não vou mais interromper. O que eu quero dizer é que quando o Bolsonaro morrer, se o Bolsonaro vivo hoje, você já tem o Eduardo brigando com o Flávio, Eduardo e Flávio brigando com Michele, verdade. Carlos brigando com o Eduardo, e cada um deles dizendo que está fazendo a vontade do pai. Imagina quando o Bolsonaro morrer e aí não ter, de fato, mais comando nenhum. Porque hoje existe um comando, mas com um ruído muito grande de comunicação, porque o Bolsonaro tem as limitações para falar com as outras pessoas. Quando ele morrer, todo mundo vai sair falando, olha, antes dele morrer, a Michele vai falar, ele falou para eu apoiar tal. O Flávio vai falar, não, ele falou para eu apoiar tal. O Eduardo falou para eu apoiar tal. O Carlos falou para eu apoiar tal. O Tarcísio vou falar para apoiar tal. Então, assim, as críticas públicas, o Nicolas vai por outro caminho, o Nicolas já está brigando com o Eduardo. Então, assim, eles vão começar a se matar.
brigando pelo espólio do bolsonarismo, e não vai ter mais aquela figura com mão de ferro que obriga todo mundo a esconder suas críticas, porque o incriticável agora é o Flávio, porque ele tem a bênção do Jair. Quando o Jair morrer e ninguém mais tiver uma bênção, ou ninguém mais souber quem é o abençoado do bolsonarismo, todo mundo se sentirá legítimo para ser esse abençoado e para criticar os outros candidatos à bênção, né? Se você gostou desse vídeo, nos ajude. Deixe seu like e inscreva-se no canal.